Então, eu já fui apresentada, né? Meu nome é Débora, eu trabalho nesse movimento espírita, sou trabalhadora da Casa Luz Eterna, somos vizinhos aqui, na Parada 60. Com gratidão imensa que eu aceito estar aqui, eu aceito esse convite de poder estar estudando um pouco mais, me aprofundando um pouco mais no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo e trazendo a vocês, de acordo com o meu entendimento, o resumo deste estudo. Mas já digo de antemão, né, que eu não sou uma palestrante, eu sou uma trabalhadora da casa, assim como todos os nossos irmãos que estão aqui, num trabalho voluntário de amor, de doação e de dedicação. E o trabalho que eu fui incumbida a estudar foi o capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Ele é um capítulo que traz muitas mensagens de Jesus, parábolas, e muitas vezes temos uma grande dificuldade de entender as falas de Jesus. Quando, através da doutrina, nos ensina Kardec que Jesus falava ao Espírito e não ao homem que estava lá na frente dele naquele momento. Ele falava para a eternidade. Tanto é que estamos aqui nós, há 2000 anos depois, e ainda temos certas dificuldades, muitas vezes, de entender profundamente a mensagem de Jesus. Nesta parábola, neste início do capítulo, ele traz a parábola do festim de núpcias. E ela é uma parábola profunda e intensa que faz a gente refletir muitas coisas. Só ela já daria assunto para mais de meia hora. Mas eu resumi a essência desta mensagem de Jesus, e eu não vou contar a parábola porque ela é compridinha e eu quero falar um pouquinho de cada uma delas. Mas conta a história, né, de uma festa de casamento que um rei oferece, né, do seu filho, e ele então convida todas as pessoas. Uns dizem que não vão poder ir, outros dão uma desculpa, outros dão outra, e assim se faz a parábola. O sentido desta mensagem de Jesus é para que a gente reflita em relação aos valores que nós, aqui hoje, enquanto espíritos encarnados, carregamos em nossos corações. Quando nós somos chamados, né, ao convite da seara de Jesus, nós damos desculpas? Quais são os valores que nós realmente carregamos em nossos corações? Nós valorizamos os sentimentos? Nós valorizamos o momento, o tempo? Ou nós ainda valorizamos muito as coisas, a matéria? Então, fica para que a gente reflita sobre este ensinamento. Em seguida, ele fala sobre a porta estreita, que traz também muitas mensagens, né, profundas à nossa reflexão, mas que nos leva a refletir um pouquinho sobre os caminhos que escolhemos, por onde estamos trilhando a nossa caminhada aqui, né? Sabemos que estamos aqui, que não viemos aqui por acaso, que temos todos nós os nossos compromissos, as nossas responsabilidades sobre as nossas atitudes. A porta pode ser estreita e pode ser larga, depende daquilo que nós queremos atravessar essa porta, né? Levar conosco. E o que é que estamos colocando na nossa mala?
aqueles que dizem Senhor, Senhor, não entrarão todos no reino dos céus. Por quê, né? Que não entrarão todos? Porque muitas vezes a gente implora o socorro, implora a Jesus que nos acolha, que nos resgate das nossas dores, mas o que de fato nós fizemos para mudar as situações em que nos encontramos? Então, tudo isso, esse capítulo nos traz de reflexão e muito mais, né? Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Por que é que ele fala nisso? Porque quanto mais a gente compreende, mais a gente entende a mensagem de Jesus, mais responsáveis somos pelas nossas atitudes, pelas nossas escolhas, pelos caminhos e valores que carregamos. São as nossas responsabilidades que afloram mais. Então não temos desculpas, né? É necessário que a gente encare com seriedade a mensagem de Jesus. Mas na verdade o que eu gostaria de falar mais profundamente é sobre o último item do capítulo, que fica nas instruções dos Espíritos, e lá no item 16, o Espírito Simeão deixa essa mensagem, é de 1863. Então ele traz o título assim: reconhece-se o cristão pelas suas obras. Ele fala de Jesus e de nós. Ele nos faz refletir, pensar, né, sobre este Jesus que cada um de nós carrega em seu coração, no seu pensamento, que alimenta a nossa fé, que alimenta a nossa esperança. É Jesus. Jesus é a nossa fonte inesgotável de amor, de luz, de fé, de esperança. Então ele diz assim, ele inicia com essa pergunta: basta trajar a libré do Senhor para ser um fiel servidor? Libré é a capa, a túnica, né? Lá na primeira fala de Jesus, ele fala do festim de núpcias e ele fala da túnica, da roupa, né, que a gente veste. Então ele pergunta aqui, né? Basta que eu vista a capa, a túnica, a roupa de cristão, de espírita, de religioso, para que eu me torne um fiel servidor? Basta dizer eu sou cristão para estar seguindo Jesus Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e vós os reconhecereis pelas suas obras. Então, o convite dessa noite é para que a gente reflita sobre isso, sobre Jesus, sobre nós enquanto cristãos, enquanto seguidores de Jesus, enquanto carregadores dessa mensagem. No capítulo, na pergunta, na questão 625 do Livro dos Espíritos, tem essa pergunta assim, ó: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens para lhes servir de modelo e guia? Qual o tipo mais perfeito? A resposta é a mais curta de todo o Livro dos Espíritos: Jesus. Ele é o nosso modelo, ele é o nosso guia, ele é o nosso exemplo maior. Deus, ele está oferecendo Jesus, né? Não significa que nós estamos aceitando, porque nós buscamos Jesus quando sofremos, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, né? A gente quer, a gente precisa, a gente sabe disso. Mas ele é o nosso modelo?
nós estamos modelando a nossa conduta para que fique semelhante à conduta de Jesus? Nós caminhamos nos espelhando no amor, na bondade que Jesus trouxe e traz e carrega a nós todos? Jesus não pergunta para nós quando nós chegamos aqui na casa espírita e sentamos e oramos e pedimos, né, que alivie nossas dores, os nossos sofrimentos. Ele não pergunta se a gente está andando na linha, se a gente está conseguindo ser honesto, se a gente está sendo menos egoísta, menos orgulhoso, menos vaidoso. Ele não pergunta se somos ciumentos. Ele simplesmente derrama sobre nós as suas bênçãos. E nós saímos daqui aliviados. E isso na nossa casa também. Quando nós dobramos o nosso joelhinho, juntamos as nossas mãos e pedimos, imediatamente somos atendidos. Então, nós precisamos pensar sobre isso. Ele também é o nosso guia, né? Mas nossas vidas, né, seguem os passos do Mestre? Ou aplaudimos o ódio, a mágoa, a exclusão, o preconceito? Lá na rua, né, isso aí, né, pena de morte, mata todo mundo. Criminoso bom é criminoso morto. Nós pensamos assim? Será que Jesus, sendo nosso modelo e guia, pensaria dessa forma? Agiria desse modo? Esta é a questão. Uma coisa é Deus oferecer Jesus. Outra coisa é a pessoa aceitar o presente, aceitar a oferta, né? Incorporar essa oferta na sua vida, seguindo o modelo, seguindo esse guia de luz, exemplificando nas nossas atitudes caridade, fraternidade, perdão. E não é difícil, apesar do caos, da pobreza, da dificuldade extrema que o nosso país vive e atinge a todos nós, direta ou indiretamente, nós sempre podemos ajudar, nem que seja com um abraço, né? Com o ouvido, com uma presença. Enfim, tem tantas formas que a gente pode ser solidário, fraterno, amigo e caridoso. Jesus representa a máxima da moral, a perfeição moral máxima, né? Que um homem pode aspirar na terra. Ele é o exemplo. Então, nós seguimos Jesus. A doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da lei divina. Se alguns dos que têm pretendido instruir os homens na lei de Deus os desencaminham, é porque muitos deles apresentam como leis divinas o que eram apenas leis humanas, criadas para servir às paixões e para dominar os povos. Esta é a resposta final lá da mensagem da pergunta 625. Kardec completa, né, com esta mensagem, com esta fala, que eu achei muito propícia, porque nós muitas vezes somos vítimas de muitos enganos, né, de falsa moral, de falsa mensagem de Jesus. Usam muito o nome de Jesus em vão, o nome de Deus em vão. E é por esta razão
que Jesus, na doutrina espírita, é apresentado então como modelo e guia. Modelo de conduta moral, de características morais que nós precisamos observar e absorver, né? Trazer para o nosso eu, para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada. Hábitos salutares, comportamento espiritual em completa harmonia. É difícil? Claro que é, porque nós nos desajustamos muito. A gente se desorganiza, a gente se desarmoniza muito facilmente. Porque ainda somos pequenos, ainda estamos na luta, né? Mas o importante é que temos a base, temos a mensagem, temos a imagem de Jesus. De uma vida pura, simples, digna, completa de amor e repleta de caridade para com os nossos semelhantes. É desse modelo que nós estamos falando. E ele é o guia que nos conduz nesse processo educativo. Porque essa é uma transformação, é uma reforma íntima que cada um sabe de si, cada um muda de acordo com o que vai absorvendo e compreendendo. Não é assim. A gente precisa, né, dos tropeços às vezes da vida, para que a gente repense, recalcule a nossa rota, não é mesmo? Um guia que nos orienta nessa educação moral que nós precisamos tanto. Moral de Jesus, não essa moral e bons costumes, né, que é tão preconceituosa muitas vezes, que é tão maldosa com os nossos irmãos. Um guia que nos acompanha nesse processo de transformação, em que aprendemos a domar nossas más inclinações e formar novos hábitos. Não podemos perder de vista, então, essa característica fundamental pela qual Jesus é apresentado pela doutrina dos espíritos ou pelo espiritismo. Ela difere muito das outras denominações religiosas, porque não nos apresenta Jesus como um símbolo a ser adorado, a ser amado numa distância. Ele deve sim ser adorado, ser amado muito, mas aqui conosco, no dia a dia, apresentado como uma personalidade real, existente, que a gente conta, que a gente segue, que a gente abre o nosso coração. E nós seguimos Jesus? Conhecemos os seus ensinamentos? Aplicamos sempre ou de vez em quando? Quem é Jesus? Porque cada um de nós tem a sua descrição de Jesus. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus em mim? Quem é Jesus? Como definir? Qual o lugar que ele ocupa na minha vida? E nós, todos, temos Jesus em nossos corações. Mas às vezes a gente se ocupa tanto com tantas coisas que esquece que ele está ali. Ele é o dissipador das trevas. Ele é a luz do mundo. E dissipador mesmo das trevas diárias, né? Das trevas noturnas, das cotidianas, de qualquer tipo. Ele também é o médium de Deus. E ele é o médium de Deus porque é servo e senhor ao mesmo tempo. Ele é servo porque está a servir a humanidade. Nos atende, como já falamos, em qualquer necessidade nossa. Está conosco, nos carrega no colo,
nos ajuda, seca as nossas lágrimas. Tem um videozinho curto que passa no Instagram, nas redes sociais, que é de uma senhorinha contando para a filha que ela pediu para que Jesus viesse numa noite que ela estava triste, aflita, e ela então, em oração, pediu que Jesus abraçasse ela, que ela estava se sentindo muito sozinha. E ela conta assim: e ele veio, e ele me abraçou, e ficou, e ficou, e ficou. É lindo esse vídeo, porque emociona a gente, porque a gente entende que Jesus está ali, Ele está aqui, Ele está sempre aqui. Basta que a gente aceite. Então Ele é servo por isso, mas Ele é Senhor, porque Ele é a soberana pureza que já colocou os pés na terra. Ele é o Espírito de mais perfeição que nós já tivemos notícias. E no entanto Ele serve. E nós, que ainda não somos quase nada, nós queremos mais ser servidos do que servir. Nós queremos mais que nos sirvam, que façam por nós, na nossa casa, na lida doméstica. Nós somos o que ajuda, o que está presente, o que alivia o cansaço do companheiro, ou nós somos o que queremos ser servido? Ele é o consolador dos aflitos. Ele é todo perdão, Ele é todo amor e Ele é todo bondade, disse já o nosso irmão aqui na prece inicial, lá, né, na prece de Cáritas que ele leu. Linda essa prece. Então, tudo isso nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo. E não é só no capítulo 18, não. Nós temos do primeiro ao último. O Evangelho segundo o Espiritismo é um manual de vida, de moral, que nos coloca, nos puxa, né, para dentro dos ensinamentos de Jesus, em qualquer necessidade nossa. Mas o Evangelho, sendo esse livro divino, né, enquanto nós permanecermos presos na nossa cegueira, na nossa vaidade, na nossa ignorância, ele não nos expõe o seu tesouro mais oculto, né, e sagrado. Estas lições que ele traz, elas nos chegam em forma de sementes. São sementes espirituais, né, que desenvolvem e crescem e dão frutos de acordo com a nossa maturidade do senso moral. Então nós vamos evoluindo e vamos compreendendo. É por isso que é tão profundo os ensinamentos de Jesus. Porque não basta que a gente leia e que a gente interprete, é preciso que a gente vivencie. E aí é que são elas, a gente demora um pouquinho mais, né? Não é fácil. Não é fácil para nós que vivemos numa sociedade estruturalmente, né, arrogante, ignorante, muitas vezes muito preconceituosa. Então, por causa disso, né, a gente demora um pouquinho mais. Mas os Espíritos nos dizem que nós somos ainda muito imaturos, que nós vivemos na infância espiritual. Então, temos uma longa caminhada ainda pela frente, né? São as sementes de amor, de perdão, de doçura, de brandura, de bondade, de fraternidade, de solidariedade. São todas sementes que estão dentro do nosso coração. E uma hora ou outra, elas germinam. E é assim que nós vamos conduzindo a nossa caminhada aqui na Terra, né? Conviver com as dores do mundo não é fácil. Não é fácil, não. A gente sofre, a gente, como eu disse antes, a gente se desestrutura, se desorganiza,
a gente se desarmoniza com o sofrimento. Mas se apesar disso nós conseguirmos ver a beleza do mundo, sentindo a providência divina atuante em nossas vidas, que é essa solução, é isso, né? Nós sentimos a providência divina atuante em nossas vidas. Então Cristo está em nós, Cristo está presente. Então o cristianismo brotou. Esta transformação só acontece em mim, por mim e através de mim. Ninguém muda ninguém. É preciso que eu queira. Só eu posso fazer isso por mim mesmo. Então, lá no livro Há 2000 anos, tem uma falinha de Jesus que eu acho incrível, que quando o Públio Lentulus busca Jesus, é um livro, é uma história linda, vocês alguns já devem ter lido, mas é maravilhoso, né? E ele vai em busca de Jesus desesperado, porque a filha está entre a vida e a morte, mas ele não aceita Jesus. Ele é um imperador, ele não quer saber de Jesus. Mas ele vai, por amor à filha. E quando ele chega longe, ele sente a energia máxima de Jesus. E aí Jesus então fala a ele, né, que ele sabe por que ele está ali. E ele diz assim, deixa eu ver se eu acho aqui, a cada dia, não, ele diz assim, desculpa, essa é outra frase, ele diz assim para Públio Lentulus, que ele está pronto para Jesus, que Jesus está pronto para ele, né? Pode ser agora ou daqui a milênios. Ele está pronto, ele sabe que o Públio Lentulus um dia vai ser este Emmanuel maravilhoso, né? Então Jesus, ele não vê nós como somos defeituosos, errantes, pequenos, pequeninos aqui na terra. Ele vê possibilidades, ele vê potencialidades, ele sabe que nós podemos. E é por isso que ele nos diz, né, que cada dia um tanto mais com Cristo, um tanto menos com o velho eu. É essa mudança, é isso, né, que nós precisamos. A exemplo de Jesus, ajuda quanto possas. Caridade moral é fazer pelo outro aquilo que a gente pode. Não é ir para a África salvar crianças, que bom se a gente pudesse. Se a gente puder ajudar, vamos ajudar. Mas nós podemos começar no nosso lar, é a nossa principal oficina de trabalho. Então, aprendamos com Jesus. É impossível qualquer ação conjunta sem base na tolerância. Esquecemos de todo o mal para construir todo o bem, fazendo ao outro o que gostaríamos que fosse feito a nós. Isso nos blinda contra o mal. E esse mal, porque diz Joana de Ângeles que o mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que sai de mim. Esse é o mal que a gente precisa blindar em nós, né? A simplicidade é a sofisticação do necessário, são os valores imperecíveis. Jesus nos explicou isso em vida e nos mostra a cada dia, através da caridade, através do amor, através da providência divina. Amar sempre, para que possamos aprender sempre mais. Estas frases eu estou lendo para vocês são de Emmanuel, e eu sou fã de Emmanuel, eu acho o máximo os ensinamentos dele. E ele diz assim também: a morte a todos nos reunirá
para a compreensão da verdadeira vida. Nós sabemos disso, né? Nós nascemos e um dia morreremos. A vida continua, mas estas duas portas nós vamos passar. E ninguém sabe se vai ser hoje, ou daqui 10 anos, ou 20 anos, ou 50 anos. Então, estudemos com Jesus e aprendemos com o Divino Mestre na prática do dia a dia. Sabemos que a justiça não nos definirá, aliás, sabemos que a justiça nos definirá segundo as nossas obras. Então, é por nós e para nós, né? Abracemos a doutrina dos Espíritos e seguimos com Jesus e por Jesus. Era isso, meus amigos. Nossa, está esculhambado. Ai, muito obrigada, maravilhoso. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Não, nós aqui ficamos gratos. Vou te chamar logo, não. Tá? Tá bom.